Vamos procurar um filtrozinho aqui. Ei, amiga. Ei, pessoal, boa noite. Vamos falar aqui das consequências da privação de sono crônica na infância. Por que seu filho precisa dormir? Será que eu vou conseguir fixar o comentário? Consequências, privação de sono. Publicar. Fixar comentário. Consegui. Vamos dar um tempinho. Entrei uns 3 minutinhos atrasada. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Ixi, tirei da ordem. Pus na ordem aqui. Minha colinha. Raquel sempre presente. Boa noite, pessoal. Vamos que vamos. Vamos começar. Obrigada, Camila. É filtro. Nasceu-me um pão de queijo hoje aqui, ó. Só com filtro mesmo para resolver. Ai, ai. Ei, Lelê. Tudo bem? Ai, eu não sei o que acontece comigo com o meu nariz da bizil toda vez que eu entro em live. É impressionante. Eu não tenho essa rinite alérgica que parece que eu tenho em live, gente. É só entrar que o nariz começa a coçar. Não sei o que me acontece. Vamos que vamos. Hoje eu tô olhando aqui pra vocês e tô olhando aqui no computador ao mesmo tempo. Acho que já dá pra gente começar agora. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de qual que é o problema dessa privação de sono normalizada por alguns nos dias de hoje, né? Tidos como defensores da... Ei, Lau! Rinite nervosa? Ou nem fico mais, Camila? Nem fico nervosa mais. Agora já virou bate-papo. Não fico, não. Raramente fico. Só com alguns assuntos que ainda me pegam, assim, que eu fico. Criança interior, né? Hoje, gente, a gente vai falar, então, um pouquinho desses extremos que a gente tem hoje nos defensores ferrenhos da teoria do apego, que não estão falando de teoria do apego como a gente já aprendeu aqui, e que normalizam a privação de sono materna, a privação de sono da criança, que está errado, e do outro extremo, né, que é do fazer dormir a noite toda a qualquer custo, as 12 horas de sono vendidas aí na internet com frequência, né, e a gente vai por esse caminho aí. Então, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: antigamente acreditava-se mesmo que o sono era um processo passivo, que a gente desligava um botão quando dormia e só ia religar o cérebro no outro dia de manhã, né? Que o cérebro descansava e o corpo também, e no outro dia, quando a gente acordava, tudo se religava. Mas acontece que dormir é das coisas mais produtivas que a gente pode fazer na vida. O nosso cérebro está em pleno funcionamento, a pleno vapor, construindo sinapses, se desenvolvendo, crescendo, tá? E outras funções que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, apesar disso, culturalmente, a gente vem dormindo cada vez menos, né? Os estudos mostram que a gente dorme uma série de minutos a menos a cada ano, nos últimos anos, principalmente desde o desenvolvimento da lâmpada elétrica. Inclusive tem essa fala assim nos livros de história, nas pesquisas que eu fiz, que o Thomas Edison falava isso, que ele queria desenvolver a lâmpada para ele dormir menos, porque dormir era perda de tempo e que ele precisava dormir menos. Corria na boca pequena, corre a boca pequena desses documentos históricos que eu encontrei, relatos na internet, de que ele vivia dormindo pelos cantos, quer dizer, um grande, forte indício de que ele precisava dormir mais e estava privado cronicamente de sono, né?
Antigamente, antes da luz elétrica, a história do sono era que nós dormíamos pouco depois que anoitecia. A gente se reunia às vezes na fogueira, ali ao redor da fogueira ou das lamparinas, tínhamos uma conversa por mais algum tempo e dormíamos. E tem relatos de que de tribos, etc., que as pessoas tinham um momento de vigília. Então o sono não era monofásico. A gente dormia, acordava na madrugada, ficava um período acordado e voltava a dormir de novo até de manhã, tá? Então a gente tinha um tempo maior de sono e a gente vem, né? E por que a gente está privado cronicamente de sono há muito tempo? A gente evoluiu e precisa menos de sono? Não. Os estudos ainda trazem que a gente precisa do mesmo número de horas de que alguns anos atrás. Mas a gente está se privando de sono por hábitos inadequados de sono, por luz excessiva no fim do dia, por uma higiene do sono ruim, né, mal feita, por estarmos expostos à luz até mais tarde do que devíamos, tá? Então, o que acontece é que a gente está tendo as funções muito mais, funções executivas e funções neurológicas muito mais complexas com o mesmo, só que em déficit de sono há muito tempo, né? E aí, o que eu quero trazer com isso que a gente vem se privando de sono há muito tempo? O que a gente vem ensinando para os nossos filhos em relação ao sono? Lembra quando eu falo que palavras convencem, exemplo arrasta? Quando eu falo isso, eu quero dizer que da mesma forma que se você se senta à mesa e come salada, você senta à mesa com seu filho e come variedade, experimenta novos alimentos, tem uma boa relação com a comida ali na frente dele, e isso vai gerar uma boa relação dele com a comida lá na frente, da mesma forma, o bom relacionamento com o meu próprio sono vai gerar crianças que serão adultos com uma boa relação com o sono. E nós não temos, né? Nós não temos. Então, o que a gente está ensinando? A gente está ensinando que dormir não é necessário, né? Eu vou falar mais na frente umas frasezinhas que eu ainda andei achando, que são frases, assim, muito corriqueiras ainda no nosso cotidiano, e eu selecionei, e vocês vão ver que a gente sempre está falando coisas parecidas, tá? Olha só, como que a gente realmente não dá valor ao sono, tá? A gente quer que a criança durma a noite toda pelo nosso sono estar prejudicado. Simples assim, tá? Vamos ser bem honestos conosco mesmos. Nós não queremos que a criança durma a noite toda porque estamos preocupados com o sono delas. Na maior parte das vezes, não. Estamos preocupados com o nosso. Nós estamos cansados demais. O papo, quando chega no consultório, é sempre esse. Que eu tô preocupada, tá dormindo pouco, mas não, olha pra você ver. Isso porque, e é claro que não é a maioria, né? Não tô falando, é a maioria, não é a regra, tá, gente? Mas olha pra você ver, gente, a gente é capaz de privar uma criança de uma soneca porque eu tenho um almoço importante ou eu vou num restaurante. É super comum mãe falar pra mim no consultório assim, mas a soneca vai ser tal hora, mas essa hora é fim de semana, como é que eu vou fazer pra almoçar fora? Quando tinha, né, essa possibilidade. A gente é capaz de falar, eu ouço, outra frase que eu ouço, assim, nossa, mas essa soneca vai ser na hora da natação. Ou, nossa, mas esse horário de dormir não dá, é a hora que o pai dele chega. Então, com esses poucos exemplos que eu selecionei aqui pra vocês vão ver que eu jamais privaria um filho meu de uma refeição, da frutinha ou do almoço, para ele ir para qualquer compromisso social. Jamais. Mas da soneca eu privo. A rotina do bebê tem que ser adequada à minha, e não a minha à dele, sendo que dormir é um ato fisiológico, é um ritmo. Eu não tenho como escolher a hora que o bebê dorme. Ele é que dorme. Claro que eu posso manipular um pouquinho. Eu manipulo, sim, no consultório um pouquinho. Quando eu tenho uma mãe, por exemplo, que trabalha de plantão, de 7 a 7. Eu tenho que manipular um pouquinho para essa criança ter contato com essa mãe. Mas eu não posso fazer isso assim, meu bel prazer. Não funciona assim. Tem algumas regras da fisiologia do sono que eu tenho que seguir. E qualquer outro exemplo da natação. Gente, tá no horário da natação. Muda a natação. Sabe? É inacreditável, é inacreditável. Não sei se porque pra mim, e não era pela Bia, né? Mas pra mim, sono sempre foi mais importante que todo o resto, e não era por ela, era por mim, porque eu queria dormir, eu precisava dormir. Mas pra mim, algumas dessas frases são inacreditáveis, assim. E aí, gente, outra coisa que eu quero falar da nossa privação de sono é o seguinte.
nós estamos... Ah, tá. Não, só concluindo essa parte da rotina, né, que a gente tem que adaptar a rotina. As famílias, em geral, tratam o problema de sono da criança como um problema da criança e não da dinâmica familiar. E, na realidade, esse é um problema da família e deve ser resolvido pela família como um todo. Às custas de qualquer processo que eu implantar não funcionar. Uma mãe que tá ali super empenhada fazendo as sonecas todas bonitinhas e um pai que chega faltando 15 minutos pro menino dormir e agita esse menino, tá atrapalhando. Então, assim, tem que ser uma briga comprada por todo mundo, sabe? Todo mundo tem que ir junto na batalha. Então, bom, como eu disse, nós estamos cada dia mais privados de sono. Estamos dando este exemplo para os filhos, né? Porque, olha só, as frasezinhas que eu selecionei. Dormir é perda de tempo, já ouvi, já falei essa frase. Dormir é para os fracos. Enquanto você dorme, seu concorrente está estudando. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Só que a gente escuta isso desde sempre, né? Eu escuto isso desde faculdade. Mas a gente tende a achar que a privação de sono chegou com os filhos. Então, assim, o meu sono não era nada importante nas noites que eu virei para estudar. Mas agora ele é. Né? Então, continua sendo, gente, uma briga da minha criança interior ferida, que está sendo privada de uma necessidade básica, que é de descanso, com meu filho, que é uma criança de verdade ainda, e que precisa ter suas necessidades atendidas urgentemente. Então, eu preciso me organizar para ter as minhas necessidades atendidas, porque não é obrigação do meu filho atender as minhas necessidades, para atender as dele, porque sim, é minha obrigação atender as necessidades dele. Entenderam? Que é uma disputinha de duas crianças. E continua sendo assim. Porque a gente vem sendo privado de sono, cronicamente, como é um mal da nossa sociedade moderna atual, há anos. Não começou agora, não. Eu não tô sem dormir agora que meus filhos nasceram. Eu durmo tarde e acordo cedo para trabalhar, durmo tarde vendo série e acordo cedo para trabalhar ou para estudar há muito tempo, tá? E aí eu venho querendo a solução mágica de 12 horas de sono para ontem. Em 2 dias, né? Mas isso vem muito do quê? Das minhas falsas expectativas, que eu sempre venho aqui dizer, porque, né, gente, eu tinha, então eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu tinha. Eu li a Tracy Hogg, da Encantadora de Bebês, e eu tinha certeza que com 3 meses a Pia estaria dormindo a noite toda, porque ela me falou. Ela me falou. Então, a gente tem essas falsas expectativas, a gente tem essas né, e sempre tem a comparação com o vizinho, né? E a grama do vizinho cresce mais verde mesmo. E eu não tenho desejo de ter um bom relacionamento com o momento de dormir. Um bom relacionamento com meu filho e nem com o meu próprio sono na hora de dormir. Eu não tenho um ritual de sono e é um momento que me desgasta. Estar ali junto com meu filho no momento de adormecer é um momento de desgaste. Eu quero jogar o meu filho no berço e sair para fazer minhas coisas. Porque eu já tô muitas vezes exausta. De novo, gente, nenhuma das minhas falas traz julgamento. São constatações. Eu me incluo em todas elas, inclusive. Porque isso acontece comigo, com frequência. Não é só com vocês. Só que eu tô no processo de melhorar, no processo de estudar, no processo de tentar ser uma mãe melhor, no processo de ter menos pressa para que minhas filhas durmam. Mas hoje, por exemplo, tinha live. Meu marido atrasou para chegar. E eu tava lá, de novo, morrendo de pressa, desesperada para as meninas dormirem rápido, para eu não atrasar. Morrendo de pressa para as meninas dormirem rápido, para eu conseguir pelo menos passar um corretivo no meu pão de queijo que nasceu. Entenderam? Morrendo de pressa para elas dormirem logo para eu correr o olho rapidinho no que eu preparei. Entenderam? Então, sempre vai ter um motivo. E enquanto a gente olhar para o comportamento da criança como um problema e não como peraí, o que eu posso melhorar? O que eu não estou fazendo ainda? Qual necessidade que eu ainda não estou atendida? Ou pelo menos tem alguma necessidade? Eu não estou conseguindo ver qual é. E tá tudo bem, eu vou acolher pelo menos. Eu não vou tratar aquilo como essa é uma criança mal criada que não quer dormir só por desaforo, porque hoje eu tenho live e ele percebeu que eu tenho live e ele quer me atrapalhar a minha vida, tá? Que é essa disputinha que eu sempre falo, né? Ai, oh, linda! Vamos lá, tá? Então, aí, gente, por causa disso, dessa dificuldade da gente em ter verdadeiramente um relacionamento prazeroso com o momento de dormir, de ter uma entrega nossa, verdadeira com a noite e demonstrar para os nossos filhos que a noite chegou, que a gente consiga dormir mais cedo e acordar mais cedo,
Pensa, eu tô num momento de tentar fazer isso, mas ainda não consegui. Veio, a Júlia adoeceu e etc, eu não consegui. Mas eu tô querendo tentar parar de estudar à noite, parar de fazer live à noite, começar a fazer tudo mais cedo, dormir mais cedo e acordar antes delas. Pensa como que você vai receber o seu filho se você não for acordado de manhã por ele, chegando na sua cama, e sei lá, arregaçada, porque dormiu 1 hora da manhã, porque teve que ficar fazendo as suas coisas mais tarde, sabe? E você tá conseguindo já ter acordado, lavado seu rosto, escovado seu dente, tomado um café, estudado o que você precisava estudar, ou lido umas paginazinhas de um livro, de repente feito parte do seu exercício físico, sabe? Que é o milagre da manhã, mas com, né, dormindo cedo, dormindo o número de horas que você precisa, garantindo as horas que você precisa, tá? E aí, com isso tudo que eu falei, o que a gente tem? A gente vem para esses dois extremos que eu sempre falo, que é a normalização da privação materna, da privação de sono materna e da privação de sono da criança, porque se tem uma mãe dormindo, por trás disso, se tem uma mãe que não está dormindo, por trás disso tem uma criança que também não está dormindo, né? Então, todo mundo ali na família, e isso desgasta qualquer família, quem aqui está passando por esse problema sabe como isso desgasta qualquer família, qualquer casamento, né? Tendo 1, 2, não importa quantos filhos, né? E vai pro outro extremo do eu quero que meu filho durma amanhã, porque eu vou voltar a trabalhar. Como que eu faço? Aí compra um curso de sono que promete que vai dormir 12 horas daqui a uma semana. Ou vai lá no profissional que fala que vai fazer dormir 12 horas daqui a uma semana. Ou 10, tem uns que já estão falando 10. E muitas vezes isso não é real, isso não é possível. Porque a gente não está numa idade em que neurologicamente é possível. Se dormir é lucro, faça uma novena e não conta aqui na live, por favor. Bom, gente, crianças são privadas de sono em todas as idades. Acontece que as pequenininhas, os pais me procuram porque elas estão demandando. Ou elas vão para a cama deles, ou elas chamam de madrugada, ou elas acordam porque são bebês. Mas muitas vezes crianças mais velhas também estão passando por privação de sono e vão ter todas essas consequências que nós vamos falar aqui na live, mas ninguém me procura. Porque não tá chamando o pai? Tá bom, né? Às vezes vai perceber que está acontecendo alguma coisa lá na frente, quando essa criança toma bomba, quando essa criança sofre um acidente grave porque estava sem atenção, de bicicleta, etc. Tá? E, gente, vamos pensar. Eu gosto muito de levar para a evolução, gosto muito de levar lá para a pré-história, quando eu trago algumas analogias para vocês, porque eu acho que fica muito fácil de entender algumas coisas. Sono deve ser mesmo uma coisa muito importante, não é verdade? Pensa bem, por quê? Ninguém lá atrás deixava de dormir, apesar de toda a vulnerabilidade que a gente tinha dos predadores no nosso redor. A gente arrumava um jeitinho de arrumar uma caverna e ir dormir. Então, todas as espécies que tenham ao menos uma célula, em algum momento, elas ciclam sono, vigília e dormem, né? Vou chamar de sono, mas é óbvio que para invertebrados não vai ser uma coisa rudimentar, mas elas vão ter momentos ativos e calmos, de quietude, pelo menos uma vez ao dia. Então, todas as espécies vão fazer esses ciclos de estar mais ativos e momentos de estarem mais calmos. Para esse descanso, que na realidade a gente já sabe agora, e vamos saber cada vez mais, que para o cérebro não é um descanso. Ao menos uma vez ao dia, tá? E fica muito clara a importância da privação de sono para o bebê e para a criança quando a gente passa ao menos uma noite sem dormir. Parem, que seja por qual motivo for, reparem como no dia seguinte nós estamos esgotados, nós estamos mal-humorados, nós estamos sem motivação, né? Então, pensem, se todos esses efeitos que acontecem conosco vão acontecer com eles, que também estão aí há meses sem dormir, tá? Então, eu vou falar rapidamente das funções do sono e a gente vai para o objetivo da live, que são as consequências, tá? Então, a gente conhece as funções do sono muito mais em função de ter observado pessoas privadas de sono. Então, quando não dorme, o que acontece? Do que saber ao certo mesmo quais são as funções do sono, tá? Então, o sono vai ter essa função restaurativa, de descanso mesmo, regulação dos hormônios produzidos de forma circadiana, os hormônios de crescimento, hormônio tiroidiano, hormônios sexuais, tá? Consolidação da memória, o desenvolvimento do cérebro. E aqui eu quero falar uma coisa legal, que já tem estudos que mostram que a arquitetura cerebral é comprometida em crianças criadas em apego inseguro, tá, gente? Então, é muito importante, alguns pré-requisitos são muito importantes para o desenvolvimento da arquitetura cerebral. O sono é um deles, um sono de qualidade e de quantidade, uma alimentação saudável, contato físico, proximidade, conexão, amor. Ser criado de uma forma respeitosa, tá? Tudo isso vai contribuir para um desenvolvimento mais adequado cerebral.
né? O aprendizado que acontece de forma muito mais funcional quando eu durmo, porque eu só conecto, eu faço as conexões e guardo o arquivo que eu aprendi se eu durmo, tá? As informações que eu captei. E uma coisa muito importante, o sono, gente, a gente acordado vai produzir algumas substâncias tóxicas para o cérebro e elas vão se acumulando no cérebro. E um sistema que chama glia vai limpando esse cérebro, fazendo uma faxina nesse cérebro. Isso só acontece em sono profundo, em sono de ondas lentas. Da mesma forma que o hormônio de crescimento só é produzido em sono de ondas lentas, tá bem? Então, o que acontece com uma pessoa privada de sono? Gente, na criança, eu vou ter algumas diferenças em relação ao adulto. Por quê? Por exemplo, um adulto quer dormir, ele deita e dorme. Ele procura o lugar adequado onde ele quer dormir, deita e dorme. Ou ele escolheu não dormir, porque ele escolheu ver uma série. Ou, mãe não, né, gente? Ou porque ele escolheu ir para uma balada e mesmo tendo trabalho no outro dia. A criança não, gente. Eu preciso promover um ambiente de sono adequado para uma criança que não dorme em qualquer lugar. Porque se eu não fizer isso, essa criança vai começar a produzir cortisol, esse cortisol vai se acumular na corrente sanguínea dela e ela não vai conseguir dormir na hora que eu for colocá-la para dormir, porque ela está inundada de hormônio do estresse. E ela não vai conseguir relaxar para dormir. Então a criança pode passar desse ponto ideal para dormir e ficar hiperativa e irritadiça, ao contrário da letargia que a gente esperaria, né? Ao contrário da sonolência que a gente veria em adultos, tá? Que é por causa do hormônio do estresse, que isso não vai acontecer no adulto, que chega uma hora que ele não dá conta, ele para e dorme. Até a irritabilidade, essas coisas vão acontecer, mas se ele tiver oportunidade, ele deita e dorme. A criança não é capaz, porque ela não vai resolver isso sozinha. Tá? E como eu já falei várias vezes, existem crianças que têm capacidade de dormir sim em um ambiente inadequado, outras não. Não é uma coisa que eu escolho. Ter o filho que dorme no casamento, ou na balada, no boteco, ou que não dorme. Não é uma coisa que eu ensino, tá? Como que eu desconfio, gente, que meu filho tá privado cronicamente de sono? Olha só, não tá subindo os comentários de novo, de vez em quando acontece isso. Como é que eu desconfio, gente? Isso que eu quero falar é muito importante. Essas coisas que eu vou dizer aqui agora, que me fazem desconfiar que uma criança está privada cronicamente de sono, não valem para quando eu estou fazendo ajustes. Se eu estou limitando soneca de uma criança, acordando ela de manhã, acordando ela de soneca, e a noite ainda tá ruim, obviamente essa criança vai ficar cansada o dia todo, porque tá tudo ruim. Mas isso é necessário para que em algum momento essa noite melhore. Então não vale para momentos de ajustes, tá? Principalmente para as minhas pacientes que estiverem aqui. Então uma criança que dorme muito rápido, você vai colocar para dormir, ela desmaia. Principalmente se depois que ela dorme, 45 minutos depois, principalmente no sono noturno, ela acorda. E acorda chorando muito e volta a dormir com facilidade. Isso é um grande indício. E, bom, obviamente não fez as sonecas adequadamente. Isso é um grande indício de que essa criança não dormiu adequadamente de dia. A latência normal de sono, gente, é 10 a 15 minutos. Então, uma criança que desmaia em 2, não tá dormindo rápido demais. Tem alguma coisa errada. Ela estava tão exausta que ela não aguentou, tá? Tá errado. Uma criança precisa ser acordada todo dia para ir para a escola de manhã, precisa ser colocada mais cedo para dormir, porque o normal é que ela acorde naturalmente de manhã. Então, se ela está precisando ser acordada, e principalmente, isso que eu estou falando para crianças maiores, principalmente se essa criança desconta isso no fim de semana, então, por exemplo, é uma criança que já não faz mais soneca, ou faz uma soneca muito curta espontaneamente, fim de semana dorme 3 horas. Essa criança está privada de sono, tá? Uma criança que assim que acordou e muito longe da outra soneca, não pode ser colocada no carrinho que dorme. Não pode ser colocada no carro que dorme. Não pode ser colocada ao seio que dorme. Essa criança está provavelmente privada de sono, tá? Não tô falando de bebezinhos, no caso do peito, tá, gente? Bebezinho dorme no seio mesmo. Então, crianças que estão compensando o sono perdido toda hora, tá? Eu desconfio. Então, esses não são sintomas de privação de sono, são sinais para eu desconfiar. A criança que está descansada, ela acorda espontaneamente de manhã, feliz e contente, ela fica alerta e com um humor legal até a hora da soneca, aproximadamente, ou até a noite, tá? Ela não dorme à toa, qualquer hora que entra no carro ela dorme, qualquer hora que passeia de carrinho ela dorme. E ela vai seguir um ritmo muito parecido, tanto no fim de semana, quanto nos dias de semana, tanto na creche, quanto na escola, quanto em casa, tá? Tá. Então vamos lá. O que essa privação de sono vai causar? Eu vou falar de crianças bebês até crianças maiores, porque eu gostaria que as mães de crianças maiores me procurassem mais, né?
quando esses filhos têm queixas de estarem dormindo mal, ou algumas dessas que eu vou dizer aqui. Então, uma queixa muito frequente, um sintoma muito frequente de privação de sono em crianças maiores é a dificuldade de aprendizagem. Então, tá indo mal na escola, dorme na escola, tem dificuldade de ficar acordado nas aulas, tá? Né? Falta de motivação, um risco aumentado de depressão e ansiedade, um prejuízo na atenção e na concentração e também na coordenação motora, que pode gerar mais acidente, pode gerar mais queda, tá? Dificuldade na consolidação da memória. É só olhar para as mães, gente. A gente olha para as mães e a gente sabe todos os sintomas de privação crônica de sono. Então eu vou ter mais risco, né, de acidente doméstico. No caso de adultos, a gente tem mais risco de acidente de trânsito, acidente de trabalho. As crianças têm um comportamento mais desafiador, então elas ficam mais hiperativas, mais agressivas, mais irritadas, tolerância menor à frustração, um comportamento de birra mais aumentado. Então, tudo fica mais intenso e mais frequente durante o dia. Muita explosão emocional, muita impulsividade, tá? Piora da imunidade. Crianças podem começar a adoecer com muita frequência e não eram crianças que isso acontecia, podem estar privadas de sono. Nós também. Eu me lembro da minha época de muito plantão noturno, eu vivia gripada, vivia tendo alguma coisa, via toda hora um negócio esquisito, diferente. Despertares noturnos mais frequentes, olha que interessante, uma criança que vinha dormindo bem, tá tudo ótimo. Aí ela entrou na escolinha à tarde, eu vi a Lele, eu acho que falou aqui que colocou as meninas de manhã pra manter a soneca. Gente, ninguém pensa nisso, isso é fundamental. Pôs na escolinha muito cedo, não tá na idade de perder a soneca, pensem nisso. A criança não vai mudar o horário da soneca porque você escolheu o horário da escolinha, não. Então, uma criança que, por exemplo, tem lá 1 ano e meio, foi colocada na escolinha, ela precisa ainda da soneca e a soneca não acontece mais porque ela não consegue dormir na escola, né? Eu tava falando de despertar, tá. Então, ela, uma criança, tava dormindo super bem, de repente ela começa a acordar. Acorda a noite toda. E aí a mãe faz até as sonecas nos fins de semana e não melhora. Por quê? Porque a exaustão não passou. Enquanto essa criança não acabar com a exaustão e 2 dias não são suficientes, ela não vai parar de acordar. Porque a exaustão por si pode aumentar o número de despertares. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu quero falar, que estava lá atrás, quando eu disse que a gente não dá importância devida ao sono, né? É muito comum as famílias fazerem rotina de segunda a quinta. Sexta já começa a sair da rotina. Pensa bem, gente. Eu tenho uma criança que dorme um número de horas adequado 4 dias por semana e um número totalmente inadequado os outros 3. Mas eu não vou deixar a criança sem almoçar de jeito nenhum porque chegou o fim de semana. Sabe? Só pra gente começar a ver. E assim, o Matthew Walker, que é o autor do livro Por que Dormimos, é um livro de sono de adulto, mas traz muitos insights bacanas pro sono de criança. Ele fala isso, que antes ele falava que os 3 pilares para um sono, para uma vida saudável, uma vida longa, eram sono, alimentação adequada e exercício físico. E que agora ele fala que não é um tripé mais, que é o sono como base, e que se o sono estiver bem, você consegue fazer os outros 2. E se a gente for parar pra pensar, é verdade, né, gente? Porque quando a gente tá privado de sono, a gente tem uma preferência absurda por carboidrato, a gente tem uma preferência absurda por ultraprocessado, a gente come muito mais errado e impulsivamente e compulsivamente do que quando a gente tá dormindo bem. A gente tem mais fome mesmo por um desbalanço hormonal de grelina e leptina, então a gente tem mais apetite mesmo. Inclusive, uma consequência de privação crônica de sono é aumento de peso, podendo causar obesidade infantil lá na frente. Então, realmente ele tá certo em dizer isso, porque se eu tô dormindo bem, eu consigo fazer os outros 2 pilares desse tripé dele, senão eu não consigo, tá? O próximo era esse aumento de peso, já falei. Piora da qualidade de vida no geral. E aí, gente, eu coloquei uns 2 dadinhos de estudos aqui, só para vocês terem um panorama geral do que se fala no mundo médico, no mundo de estudos. Olha só, a longo prazo, a privação crônica de sono em adultos causa um aumento importante do risco cardiovascular, com maior chance de infarto, insuficiência cardíaca, hipertensão, obesidade, diabetes, AVC, né, que é a derrame, piora da imunidade, prejuízos na memória, maior risco de depressão, ansiedade. Tem estudo que mostra que uma criança que tem um ritmo circadiano regular nos primeiros 12 meses de vida, essa regularidade foi preditiva de um nível menor de ansiedade na segunda infância, depois dos 7 anos. Um outro estudo que mostra que crianças que dormem menos do que devem tem uma diminuição grande do seu potencial de criatividade, capacidade de resolução de problemas.
Mostrou também, outro estudo, que o sono tem um papel positivo no crescimento físico, no desenvolvimento da linguagem, da memória, das funções executivas e no desenvolvimento cognitivo geral dos bebês. Agora eu quero compartilhar com vocês, eu vou ver se eu vou conseguir desativar os comentários, porque na outra live me pediram para fazer isso, para vocês conseguirem ver a tabela direitinho. Eu acho que eu não sei fazer isso. Desativar. Só para sumir aqui, para vocês conseguirem ver. Olha só, gente, eu quero falar, que todo mundo me pergunta, toda live, todo mundo desesperado para saber as horas de sono. Eu quero que vocês usem essa tabela como guia, tá? Eu não quero que vocês usem essa tabela, podem printar aí, é a tabela da National Sleep Foundation, é a tabela mais usada mundialmente para horas de sono. Essas horas de sono incluem sono noturno e diurno, tá? Sono noturno e soneca, somados, e não são horas ininterruptas, tá bom? O que tá azul mais escuro é o que é o mais provável que a maior parte das crianças vai seguir. Você pode olhar aqui que na faixa etária adulta, ó, a gente vai ter 7 a 9, e é a verdade, né? A maioria dos adultos dorme por aí. E o azul clarinho de cima e de baixo são... Pode ser que seja isso, mas é pra gente tentar ficar aí dentro do azul. Se eu tô com uma criança que tá no azul de baixo, quer dizer, tá dormindo pouco, e eu tô com nada pra eu pensar que ela tá privada cronicamente de sono, eu não tenho que me preocupar, tá bem, gente? Mas se eu tô com uma criança que tá no azul de baixo e ela tá com todos esses sinais, todas essas coisas que a gente conversou aqui, eu tenho que me preocupar e ver o que pode ser. Pode ser uma criança que, por exemplo, tá fazendo as horas de sono normais à noite, mas eu ranquei a soneca e essas horas não foram adicionadas, tá? Então, printem aí, tá? Deixa eu ativar os comentários de novo. Tá bem? Acho que deu pra todo mundo ver, né? Então, vamos lá. Vou falar pra vocês agora. De 0 a 3 meses, aquela tabela me recomenda 14 a 17 horas de sono no total. 4 a 11 meses, 12 a 15. Lembrando que, olha o tamanho do intervalo, gente. 4 a 11. É óbvio que uma criança de 4 tem muito mais sono do que uma criança de 11, tá? Então, de 4 a 11 meses, 12 a 15, vai ser 15 e diminuindo para 12, entenderam? Tá? 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. E 6 a 13 anos, 9 a 11 horas. Lembrando que, uma regra muito importante, é recomendado o mínimo de 10 horas de sono noturno para as crianças pequenas, até lá para os seus 5 anos, pelo menos, até lá para os seus 6, que ainda estão fazendo 10 horas, tá? Até os 5, fato. E o que eu quero que vocês saibam com isso? Se eu tô com 2 sonecas de 2 horas e essa criança tá dormindo 9, eu tenho que diminuir a soneca para essa criança dormir 10. Entenderam? Se eu tô com uma soneca de 3 horas e essa criança tá dormindo 9, tá na hora de eu limitar a soneca para essa criança dormir 10. Se eu tô com uma soneca de 3 horas e essa criança tá dormindo meia-noite, tá na hora de eu limitar essa soneca para essa criança dormir mais cedo. Tá bem? E lembrando que aqui a gente está falando para um grande público de crianças alérgicas, que são crianças mais sensíveis, que são crianças que dormem menos tempo, muitas vezes, mas muitas vezes têm necessidades, mas não conseguem. Crianças que não dormem em qualquer lugar, crianças que precisam de uma rotina mais firme, e são crianças que vocês vão ter que ficar mais atentos, porque é facinho comer mosca e deixar essas crianças dormirem menos do que devem. A gente não quis fazer essa live aqui com o intuito de apavorar ninguém, de deixar ninguém com medo, nada disso, mas para alertar. Por quê? Sobre alimentação saudável, toda hora tem alguém falando, né? Sobre sono saudável, ou eu tô falando que privação de sono é normal, ou eu tô falando que eu quero dormir 12 horas de sono seguidas. Eu queria trazer isso aqui para trazer a real do que é a privação de sono pra criança e não pra gente. Na gente, a gente já sabe que a gente tá sentindo isso todos os dias. Não é verdade? Gente, de novo, vamos para aquele esquema de... Vou falar com vocês aqui, responder algumas perguntas. Eu não vou poder ficar muito tempo, porque eu tenho que ir lá pro Telegram conversar com as minhas alunas na mentoria. Lembrando que a semana está acabando, ainda tenho aulas sensacionais. Não se esqueçam de fazer a inscrição de vocês para receberem todas as informações, para não perderem nada. Vamos lá. Vou tentar responder dúvidas sobre privação de sono, gente.
partir de qual idade devemos fazer, quando necessário, cochilo ponte a partir das 16? Dri, o cochilo ponte, ele é quando a criança está migrando de, por exemplo, 3 para 2 sonecas, ou de 2 para 1, e fica difícil. É assim, ó. 3 tá muito, 2 tá pouco. 2 tá muito e 1 tá pouco. Então, eu uso o cochilo ponte como ferramenta para conseguir que isso aconteça mais facilmente, tá? Faz toda a diferença acordar antes deles tomar café com calma. Thaís, pois é, eu tô nessa vibe, vou tentar. Um dia eu consigo. Eu sou vespertina, gente, e cronotipo conta demais quando a gente cresce. Então, assim, meu negócio é dormir tarde e acordar tarde. É tão difícil pra mim acordar cedo. Minha filha acorda muitas vezes à noite. Será apenas pelo fato de mamar? Acorda chorando, depois volta pro peito. Milhões de motivos. Rosânia, né? Não dá pra saber. Tem mais coisas. Qual o problema da criança dormir tarde? Nossa, todos, Amanda. Hormônio de crescimento. Tudo que é produzido de forma circadiana no nosso corpo tem hora pra acontecer, porque o sol tem hora pra se pôr. E a hora que o sol começa a se pôr, a nossa melatonina começa a ser produzida, nosso hormônio de crescimento deveria começar a ser produzido, mas só vai acontecer se a gente tiver em sono de ondas lentas. E um outro problema importantíssimo, criança é matutina por natureza, então criança acorda cedo. No primeiro raio de sol que entra, a criança acorda 6, 7 horas, vocês sabem disso, 5 e meia. Se eu coloco a criança para dormir 11, ela não vai dormir as horas necessárias, porque ela vai acordar no mesmo horário no outro dia, tá? Meu filho de 4 anos não tira soneca da tarde, não consegue parar sua agitação e não dorme antes das 22. Socorro. Acorda ele mais cedo de manhã. Provavelmente ele está acordando tarde de manhã. Se a criança fizer essa quantidade de horas recomendadas, tem problema dormir tarde, acordar tarde? Ô, Amanda, você quer acordar tarde, não é isso? Coloca um tiquinho mais cedo. Coloca no máximo que eu deixo, 8 e meia. Não precisa dormir meia-noite, menino. Pelo amor de Deus, põe 9. Pronto, diminui o tiquinho. Amanda preguiçosa. Pronto, pessoal. Lele, não vou te responder na live, né? Me chama lá no privado que eu converso com você, tá? Gente, vou lá conversar com as minhas aluninhas. Um grande beijo. Essa live era mais densa mesmo. Era uma live mais informativa. Com um assunto importante que eu precisava trazer. Nos vemos de novo semana que vem. Um grande beijo. E não esqueçam de fazer inscrição pra semana, que tá acabando. Corre lá. Boa noite, amores. Um beijo. Alunas que estão aqui, vamos lá pro Telegram. Beijão.